Na liturgia da palavra que hoje partilhamos, nós percebemos a importância e o poder da palavra de Deus. A cada leitura que hoje partilhamos nesta liturgia da palavra, nós percebemos que a palavra de Deus toma o centro da liturgia, mostrando que Deus se comunica, Deus fala conosco e Deus deseja, através da sua palavra, transformar as nossas vidas, transformar a sociedade. Na primeira leitura, no livro de Neemias, é um momento pós-exílio, momento em que o povo sai da Babilônia e vem para Israel novamente. E eles precisam de apoio, de ajuda. Então Esdras e Neemias são aqueles que vão ajudar a reorganizar o povo de Deus, em toda a parte espiritual, em toda a parte política. E nessa primeira leitura de hoje nós vemos a figura do sacerdote Esdras, que vai restaurar a fé do povo, usando a palavra de Deus, alicerçando a reconstrução de Israel na palavra de Deus, mostrando ao povo a necessidade que há de colocar em prática a palavra de Deus, que é necessário reconstruir Israel, tendo a palavra de Deus e as leis de Deus como motivadoras para um povo que tem como Senhor, como Deus, o seu Senhor. Então, amada família, o sacerdote Esdras, ele apresenta as leis de Deus ao povo, e ele passa uma parte do dia proclamando a palavra de Deus a todo o povo de Israel, mostrando essa necessidade que há do ser humano de alicerçar a sua vida, a sua história, a sua família na palavra de Deus, nas leis de Deus. E as leis de Deus, elas não são para nos fazerem felizes ou nos sobrecarregar ou pesar sobre nós. A palavra de Deus, ela serve para trazer a paz, para acalmar o nosso coração, como cantávamos juntos no refrão do Salmo responsorial, que vai ser a resposta a esta primeira leitura. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As palavras de Deus não são letras mortas. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, não é um livro do passado, mas foi um livro do passado. É um livro do presente e será o livro do futuro, para conduzir o povo de Deus, para mostrar a vontade de Deus e o amor de Deus por cada um de nós. Por mais que este livro seja milenar, este livro será sempre atual, porque não é um livro morto, mas é um livro que nos fala de vida. E assim, na primeira estrofe diz assim: a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. É esse o desejo da lei de Deus, ser um conforto para a nossa alma. E mais uma vez eu volto à questão desta palavra ser viva. Quantas e quantas vezes você já veio à missa e ao ouvir a palavra de Deus, a pregação do padre, do diácono, você percebeu que aquela palavra se encaixou direitinho no momento da tua vida, naquela situação que você estava passando, naquele momento de desespero, de tristeza, de dúvidas, e a palavra de Deus veio e tocou na tua ferida, e você saiu da igreja feliz, dizendo: o padre, o diácono falou hoje para mim. Quantas e quantas vezes na porta da igreja, quando eu tenho a oportunidade de ficar ali, é difícil alguém sair da igreja sem dizer para mim: padre, hoje o Senhor falou para mim. Isso demonstra, amada família, que a palavra de Deus, ela é viva, e ela serve para iluminar, para nos restaurar, para nos consolar, nos fortalecer. A palavra de Deus é luz. E assim, precisamos tomar consciência de que esta palavra precisa chegar a outros corações. E todos nós temos esse compromisso, esta responsabilidade. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele mostra que nós fazemos parte de um corpo que é a igreja. E todos nós somos importantes. O padre, o diácono, não somos mais importantes do que vocês. Não, todos nós, unidos, fazemos parte deste grande e lindo corpo que é a igreja e que tem a cabeça, Cristo, Jesus.
é a cabeça deste corpo. Todos nós somos importantes. E São Paulo, aqui num jogo de palavras, ele nos fala que no corpo, a mão, o pé, o ouvido, os olhos, o nariz, todos os órgãos são importantes. Todos nós somos importantes dentro da igreja de Deus. Todos nós temos que nos conscientizar de que somos importantes para que Deus seja conhecido. Que nós somos importantes para que a palavra de Deus chegue aos corações que ainda não a conhecem. Pode ser que você não seja um teólogo, você nem mesmo tenha muita habilidade em procurar os livros sagrados na Bíblia. Talvez você nem saiba nenhum versículo de cor. Mas se você tiver a vontade de colocar em prática na tua vida aquilo que você sabe que é o que Jesus veio, e poderíamos sintetizar as Sagradas Escrituras no amor. E se você amar, e se você demonstrar esse amor ao teu próximo, você já está falando das Sagradas Escrituras. Você já vai estar evangelizando, você já vai estar mostrando ao teu próximo a vontade de Deus. No lindo evangelho que hoje partilhamos, Jesus, ele entra na sinagoga de Nazaré, onde ele nasceu, onde ele cresceu, na verdade onde ele cresceu, e Jesus recebe um livro para proclamar a palavra de Deus na sinagoga. Como o diácono Júlio proclamou o evangelho de Lucas, Jesus recebeu o livro do profeta Isaías e proclamou para toda a assembleia, todos aqueles que estavam ali ao redor de Jesus na sinagoga de Nazaré. E Jesus começa a falar da profecia de Isaías, que falava justamente do próprio Jesus. Deve ser uma coisa meio desconfortável, né? Você falar de você mesmo. E Jesus proclama aquela profecia de Isaías, em que falava da vinda desse grande homem, do próprio Deus que se faz carne, o verbo, a palavra que se faz homem, e vem mostrar concretamente que a palavra de Deus pode e deve ser vivida. Deus não somente diz o que devemos fazer, Deus faz o que precisamos fazer. Deus age como devemos agir. O Senhor tem no coração os sentimentos que nós devemos ter. Jesus ama, Jesus acolhe, Jesus fala de Deus, Jesus vive de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus proclama, que o Espírito está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. E Jesus fala desta profecia que mostra que Ele é o Filho de Deus. E Jesus pede que nós abramos o nosso coração, que nós percebamos o amor de Deus por cada um de nós, que a cada missa, que a cada liturgia da palavra, você possa estar mais atento, já que muitas vezes você não tem tempo de abrir as Sagradas Escrituras na tua casa, que pelo menos na missa você esteja atento, para que quando o padre ou o diácono for fazer a pregação, você possa saber do que eles estão dizendo. Muitas pessoas vêm à missa, participam da liturgia da palavra como que um momento chato. Ai, que momento chato é esse? Mas é a palavra de Deus que vai falar a você, e que depois o padre e o diácono, eles vão traduzir esta palavra para a tua vida. E se você não prestar atenção, você vai ficar que nem um bobão, sem saber o que o padre falou, o que o padre está falando. E nós temos que vir para a igreja com o desejo de beber da graça de Deus, que se manifesta pela palavra, que se manifesta pela Eucaristia. Nós precisamos vir para a missa mais conscientes do que é a Santa Missa. Não é um momento somente de vir e ficar vendo um padre ou ouvindo um diácono e de receber a comunhão. Não, é um momento que vai se ligando a outro momento, e a outro momento, e a outro momento, até o ápice, que é a Eucaristia, o momento em que
alimentamos também a nossa alma, mas a missa, ela é um desencadear de ações, de momentos litúrgicos que nos aproximam de Deus. Infelizmente, muitas vezes o católico nem sabe o que é missa, nem sabe o que é missa. Acha que chegar pelo meio da missa, já valeu. Não, quem não chega na missa, pelo menos na hora do em nome do Pai, chegou atrasado. Pelo menos na hora do em nome do Pai. Se não conseguiu chegar na hora da procissão de entrada, que já é o início da missa, o canto de entrada, né? Chegou depois do em nome do Pai, volta para casa, volta no outro horário de missa, né? Você já perdeu. Quantas pessoas hoje chegaram na missa depois do ato penitencial? E eu filmo tudo. Eu filmo tudo. Eu fico só olhando quem entra e sai da igreja durante a missa. Agora mesmo, na hora da pregação, é hora do pessoal ir lanchar. Se você for lá fora, com certeza tem gente na cantina, ou lá no banheiro, ou sentado. Porque hoje está chovendo, né? Mas geralmente ficam até ali fora, no banquinho da igreja, né? Depois eu pego as filmagens no final da missa, né? Que vocês sabem que a nossa igreja, né, é monitorada. Então eu dou sempre uma passadinha pelas imagens para dar uma olhadinha, né? Quem foi que ficou lá fora? Né? Quem foi no banheiro durante a missa? E vocês sabem que eu posso não saber o nome de cada um, mas eu sei quem é cada um, né? Eu conheço o rostinho de cada um de vocês. E eu sei quem são os passeadores, né? Então, amada família, precisamos valorizar esses momentos tão preciosos que vão se desencadeando no decorrer da celebração da Santa Missa. Precisamos, né, valorizar esse momento único durante a nossa semana. É o momento em que você se preparou para vir à igreja. E se você veio à igreja, esteja na igreja, de coração, de alma, não somente corpo. Não, se for só para ficar de corpo presente, mente ausente, fica em casa, descansando, vendo os programas da parte da manhã da TV. Mas se você veio para a missa, venha com esse desejo e com esta sede. Eu quero participar, eu quero viver cada momento da liturgia, né? E que tomara que esse ano, né, depois que o diácono Júlio for padre, né, a gente possa preparar uma semana de liturgia aqui na igreja, né? Que já tem um tempinho que eu não faço. Para aqueles que não sabem o que é a missa, né? Que é passo a passo da missa, que é tão importante a gente conhecer, né? E que muitas vezes você não sabe, né? E a gente já tivemos esse curso aqui, né? Essa semana de liturgia. Vamos promover esse ano ainda, né? De repente também dentro dessa semana fazer também dos sacramentos, né? Para que as pessoas entendam, porque vivem dentro de uma igreja em que não sabem nem mesmo o que é batismo, né? Acha que batismo é para tirar olho grande, mal olhado, né? Não é isso. Muitos acham que é. E se você acha que é, você precisa participar desse curso, tá bom? Você precisa aprender o que é o batismo, o que é a Eucaristia, o que é a crisma, o casamento, né? E nós vamos preparar isso para vocês. Então, amada família, nesse lindo domingo, mesmo com o tempo fechado, esse lindo domingo, momento em que nos encontramos com o Senhor, possamos permitir que o Espírito Santo toque em nossos corações e consigamos perceber a necessidade que a nossa alma tem de se alimentar da palavra de Deus. Qual a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida? O que essa palavra pode promover na tua vida e na tua história? Como Deus pode agir na tua vida, no teu coração, através destas sagradas escrituras. Deus fala pelas sagradas escrituras. Estas letras não são mortas, mas são vivas, porque foi o próprio Deus que inspirou o homem para que ele escrevesse aquilo que estava no coração, aquilo que era o desejo do próprio Deus. Nesse instante de silêncio, ore ao Senhor, eleve o teu coração a Deus e peça a Deus que te dê o entusiasmo para mergulhar nas sagradas escrituras, para ler, e que te dê a sabedoria para que você possa também entender as palavras contidas neste livro sagrado.